الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، caros irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Antes de mais, devemos louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por ter proporcionado este ajuntamento, esta multidão, esta união. Sem dúvida que é uma graça da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E nos anos anteriores nós sentimos a privação. Tínhamos que observar o Salatul Eid em pequenos grupos. Não podíamos apertar a mão, não podíamos abraçar uns aos outros, mas com a graça de Allah subhanahu wa ta'ala, tudo isso foi removido. Tudo isso foi ultrapassado. Hoje, mashallah, as portas estão abertas para quem quiser entrar. Não importa o número, podemos cumprimentar, saudar, abraçar. É uma dádiva da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Caros irmãos, num dia como este, do 11º ano de Hijra, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam levantou-se em Meca para fazer o seu khutbah, num dia como este, e proferiu as seguintes palavras: Ya ayyuhan nas, ó gente, inni qad taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada, kitab Allah wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam levantou-se e disse: ó gente, eu deixo para vós duas coisas. Se vocês apegarem-se às mesmas, então não poderão se desviar depois da minha morte. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam estava vivo, mashallah, não havia motivo do desvio. Estavam lá próximos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para recorrer em caso de dúvida. Mas quando faleceu, já existe esta possibilidade de desvio. Então ele diz que eu deixei duas coisas para vós.
Se vocês apegarem-se firmemente nessas duas coisas, então eu garanto para vós a orientação. Eu garanto para vós o Jannah. Eu garanto para vós a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Quais são essas duas coisas? Kitab Allah. Em primeiro lugar, vem o livro de Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'an al-Karim. Al-Qur'an al-Karim, que é o código de vida. Al-Qur'an al-Karim, que é a nossa Constituição. Al-Qur'an al-Karim, que é a nossa lei-mãe. Wa sunnata nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam. E depois vem a tradição, a sunna do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. É isto que o profeta sallallahu alayhi wa sallam deixou para nós. É isso que Allah subhanahu wa ta'ala deseja para nós. Portanto, se cada um de nós quiser saber quão próximo ou quão distante ele está de Allah subhanahu wa ta'ala, então que analise a sua relação com o Coran, a sua relação com a tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quanto tempo nós tiramos da nossa vida para ler, para ponderar, para meditar nas palavras de Allah subhanahu wa ta'ala? Quanto tempo nós tiramos da nossa vida para colocar em prática as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala? Quanto tempo nós tiramos da nossa vida para ler a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Infelizmente, nós somos um povo que alega amar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas nada sabemos ou pouco sabemos da vida deste mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Pouco sabemos como ele caminhava, pouco sabemos como ele sorria, pouco sabemos como ele comia, pouco sabemos como ele supria as suas necessidades biológicas, pouco sabemos como tratava as suas esposas, pouco sabemos como tratava os seus filhos, pouco sabemos como tratava os seus trabalhadores. Infelizmente, esta é a nossa realidade. Portanto, caros irmãos, todo aquele que deseja a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala deve, em primeiro lugar, colocar como primeiro na sua vida Kitab Allah wa sunnata nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Diariamente, 5 vezes ao dia, nós mencionamos inúmeras vezes Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mas será que conhecemos o seu devido significado? Allahu Akbar, Allah é maior. Allah é maior. É maior que o quê? Allah é maior que tudo. Allah é maior que o nosso desejo. Allah é maior que os meus caprichos. Isso indica que devemos ser submissos a Allah subhanahu wa ta'ala. Você tem um desejo e Allah subhanahu wa ta'ala ordenou algo diferente. Allahu Akbar. E foi isso que Ibrahim alayhi salatu wassalam explicou para cada um de nós. Tinha o seu filho querido, Ismail alayhi salatu wassalam, que nasceu depois de muito dua. Ibrahim já estava na sua velhice e mesmo assim Allah subhanahu wa ta'ala diz: idbah
sacrifique o seu filho. Ó Ibrahim, sacrifique esse seu filho. E quando foi informado, disse: Ya abati, if'al ma tu'mar. O meu pai, faça o que Allah te ordenou. Isso que significa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Que dói, sim, Allahu Akbar, mas Allah é o maior. Foi Allah que ordenou, Allahu Akbar. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam abandonou a sua cidade, a cidade mais amada por Allah subhanahu wa ta'ala, mas foi ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sacrificaram as suas vidas, sacrificaram os seus bens, sacrificaram as suas famílias. Qual é o motivo? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah é maior, Allah é maior, Allah é maior. Se Allah ordenou, então eu deixarei de lado tudo o resto e colocarei em prática a ordem de Allah, a ordem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, está a faltar em nós, caros irmãos, a total submissão a Allah subhanahu wa ta'ala em todos os aspectos da nossa vida. Infelizmente, nós temos o hábito de escolher onde queremos aplicar o Coran e onde queremos aplicar a Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E isto não é Islã. O Islã é submissão. Ya ayyuhalladhina amanu dkhulu fi silmi kaffa. Ó crentes, entrai completamente no Islã, na submissão a Allah subhanahu wa ta'ala. Isto que é o Islã. Dentro do masjid, na sua casa, na estrada, no mercado, no palácio do presidente, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah é o maior, Allah é o maior, Allah é o maior. Portanto, eu como muslim vou colocar em prática aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Caros irmãos, o Salah é um pilar do Islã. O Salah é um pilar do Islã. O Salah é um pilar do Islã. E não há lugar para aquele que abandona o Salah. Não há lugar no Islã para aquele que abandona o Salah. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Bunya al-Islamu ala khams, que o Islã foi composto por 5 pilares. E dentre esses pilares mencionou wa iqamis salah, a observância do Salah, observar o Salah da forma como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou. Como é que está o nosso Salah? Como é que está a situação do nosso Salah? Será que nós observamos na sua íntegra? Recitamos o Thana, o Suratul Fatiha e um outro capítulo de forma correta? Será que quando vamos ao Ruku' observamos a tranquilidade e mencionamos Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, como deve ser mencionado? Será que quando nós levantamos dizemos propriamente Sami'allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamdu? Será que quando vamos ao sajda nós dizemos propriamente Subhana Rabbiyal A'la? Será que nós recitamos perfeitamente At-Tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, ashhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Será que nós, como homens, observamos o Salah no Masjid, em Jama'a? Será que nós, como Muslim, observamos o Salah na sua devida hora? A propósito, quero fazer um pedido. Todo aquele que não observou o Salatul Fajr, e não precisem olhar para trás, continue na minha direção. Todo aquele que não observou o Salatul Fajr, por favor, levante e observe o Salatul Fajr. De forma leve, não precisa ter vergonha. O nosso compromisso é com Allah subhanahu wa ta'ala. Não faz sentido nós estarmos cá para observar o Salatul Eid, que não é tão importante como o Salatul Fajr. Não é tão importante como o Salatul Fajr. Portanto, todo aquele que não observou, então que levante agora. Inshallah será olhado como Tahiyatul Masjid, e a sua relação estará correta com Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, as-salah, as-salah, as-salah. Esteja você no seu local de trabalho, não há bondade alguma naquele trabalho que te impede de observar o Salah. Não há bondade alguma naquele emprego que te impede de observar o Salah. Há uma grande contradição. Wallahu khairur raziqin, inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin. Allah que é o sustentador. Nós vamos trabalhar com o intuito de ganhar o nosso sustento. E o sustentador é Allah. E Allah ordena a observar o Salah, e mesmo assim nós não observamos o Salah. Você até pode ganhar muito dinheiro deste emprego. O seu salário pode ser alto, mas é um salário sem baraka. É um salário sem baraka. Você não notará baraka na sua casa, não notará baraka no seu dinheiro. Você recebe 100 mil, 200 mil, 30, 50 mil. Não vê como este dinheiro é aplicado. Antes de terminar o mês, já terminou. É um dinheiro sem baraka. Os seus filhos não têm baraka. Passam a vida a desobedecer o pai, passam a vida a desobedecer a mãe, passam a vida a desobedecer os familiares. É um dinheiro sem baraka. A casa não tem baraka, a esposa não tem baraka, porque nós não observamos o Salah. Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. O pacto, a diferença que existe entre nós e eles, os não muslims, é o Salah, a observância do Salah. Faman tarakaha faqad kafar. Aquele que não observa o Salah, certamente que descreu. Aquele que abandona o Salah e faz parte deste grupo, aquele que só observa o Salatul Jumu'ah. Allah não instituiu semanalmente apenas o Salatul Jumu'ah para nós. Allah subhanahu wa ta'ala diariamente instituiu para nós Al-Fajr, Al-Dhuhr, Al-Asr, Al-Maghrib, Al-Isha. Cada salah, inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Cada salah deve ser observado no seu tempo determinado. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Deixo uma mensagem para as nossas irmãs que Allah subhanahu wa ta'ala instituiu para elas o hijab, vestir-se decentemente. Se as nossas mulheres estiverem no caminho reto, então a sociedade toda estará no caminho reto. E esta é a obrigação de cada um de nós. Todos nós cá somos pais de filhas, todos nós cá somos esposos, todos nós cá somos tios,
todos nós cá somos avós, temos esta responsabilidade. E você será questionado diante de Allah subhanahu wa ta'ala se esta mulher tomar do seu dinheiro e comprar aquela roupa que desagrada a Allah subhanahu wa ta'ala. Tenham medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Não queiram o paraíso apenas para vós, que olha, eu observo o meu salá, eu jejuo, eu faço isso e faço aquilo, o resto é resto. Não, o resto não é resto. Você tem a responsabilidade de convidar a sua família a aderir às palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Ó crentes, protegei a vós próprios, wa ahlikum nara, e a vossa família do fogo do inferno. Acordar a sua família na hora do Al-Fajr, acordem. O profeta sallallahu alaihi wasallam acordava a sua família. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Allah ordena a sua família a observar o salá. Wastabir 'alayha. O que significa? Seja firme, não vacila. Que eu há 5 anos, há 10 anos ordeno a família a observar o salá e não querem observar. Allah diz: wastabir 'alayha. Seja firme, ordena. Quando falou de Ismail alayhi salatu wassalam, wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah. Ismail alayhi salatu wassalam costumava ordenar a sua família a observar o salá. Nossos filhos, caros irmãos, nossos filhos, nossas filhas estão sob a nossa responsabilidade. Estão sob a nossa responsabilidade. Existe uma campanha no sentido de desviar a natureza dos nossos filhos. E já são aplicadas as 4 lojas, as 4 casas de banhos. Existe casa de banho para masculino, feminino, para homossexual, para lésbica. E tudo isso está a ser difundido, está a ser propagado e muito dinheiro está a ser gasto. Portanto, vamos advertir aos nossos filhos que só existe o quê? Homem e mulher. Só existe homem e mulher. Gênero masculino, gênero feminino. Esta que é a natureza humana. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Caros irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala instituiu para nós o sacrifício de um animal para aquele que tem posses financeiras. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que não faz parte de nós aquele que tem posses, tem dinheiro para mensalmente comprar Movitel de 5.000 meticais ou Vodacom de 5.000 meticais. Se eu mencionar só Movitel, vão dizer que estou a fazer propaganda. 5.000 meticais, mas quando chega a época de sacrificar um animal, ele diz que olha, eu não tenho dinheiro, eu faço parte dos pobres, eu tenho que receber apenas. É uma vez ao ano que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ou pediu que você sacrificasse um animal em nome de Allah subhanahu wa ta'ala e não quer distribuir a carne, não tem problema, pode congelar e fica a comer durante o ano todo, não há problema, não há pecado. O recomendável é distribuir, deixar uma parte para si, uma parte para os pobres e outra parte para os familiares. Mas se não quer observar esta distribuição, não há problema, mas não deixa de sacrificar um animal.
É uma oportunidade ímpar. Vamos sacrificar pessoalmente. Vamos sacrificar pessoalmente e vamos ensinar aos nossos filhos a sacrificar. Vamos ensinar os nossos filhos a sacrificar, a presenciar, a assistir. É uma ibada. Só estar próximo, a acompanhar o sacrifício, é uma ibada. É uma ação que nos aproxima de Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Mesmo para terminar, caros irmãos, vamos consertar as nossas relações partidas. Vamos consertar as nossas relações partidas, quebradas. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. Não é permitido que muslim, aquele que diz amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa sharrihi min Allah ta'ala, não é permitido para aquele muslim que acredita em Allah subhanahu wa ta'ala permanecer mais de 3 dias sem falar com o seu irmão. Sem falar com o seu irmão. Estamos a falar de uma pessoa estranha. Quando falamos de irmão, uma pessoa que vive na nossa sociedade. O que dizer daquele pai que não fala com o seu filho? O que dizer daquele filho ou daquela filha que não fala com a sua própria mãe, que não fala com a sua própria tia, que não fala com o seu próprio tio, que não fala com o seu próprio avô? Vamos consertar as nossas relações para Allah subhanahu wa ta'ala consertar o nosso coração. No hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam consta que diariamente ou semanalmente, às segundas e às quintas-feiras, aquelas nossas boas ações todas, aquele salah que nós praticamos, aquele tilawatul Quran, aquele sadaqah, aquele sorriso, tudo aquilo de bom que nós praticamos é apresentado a Allah subhanahu wa ta'ala. Os anjos levam essas ações e apresentam a Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah aceita de seus servos. Excepto daqueles que têm relação corrompida. Excepto daqueles que têm relação corrompida. Não falo com meu pai, ele é isso, ele é aquilo. Não falo com aquele meu irmão, fez isso e fez aquilo. Não há problema, é verdade, ele fez isso e fez aquilo. Mas você mantém boas relações com ele por Allah subhanahu wa ta'ala e não pela pessoa dele. Você pede desculpa ainda que não tenha culpa. Mas porque você quer a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, caros irmãos, vamos analisar. Pega um papel, não tem problema. Um papel e caneta e vai meditando e analisando quem são os seus ditos inimigos. Começa com os familiares. Eu não falo com este, eu não falo com aquele, eu não faço isso, eu não falo com aquele. Nunca fiz isso, o bem para este ou para aquele. Faça uma lista e analisa. E não tome muito tempo para pedir desculpa. Peça desculpa e não fique a pensar, não, quem foi o culpado? Quem começou primeiro? Não. Esta é uma artimanha do Shaitan. Talvez esse que você não fala com ele, quando você morrer, o seu janaza ser colocado cá à frente e ele dizer Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina, talvez seja o dua deste que Allah subhanahu wa ta'ala aceitará a seu favor. Portanto, mais uma vez, Allahu Akbar, caros irmãos, Allah é o maior. Allah é o maior que a nossa zanga, Allah é maior que o nosso ódio. Vamos remover a sujidade, a impureza que reside no nosso coração
para nós atrairmos a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando foi questionada a Aisha radiallahu anha que Abu Bakr não era pessoa de muito salah, Abu Bakr não narrou tantos ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando vamos para jihad, não encontramos o nome destacado de Abu Bakr radiallahu anhu. Qual é o segredo? Qual é o segredo? Por que fala-se tanto de Abu Bakr? Abu Bakr, a melhor criatura de Allah subhanahu wa ta'ala depois dos profetas. Aisha radiallahu anha diz que Abu Bakr radiallahu anhu tinha o seu coração limpo. Abu Bakr radiallahu anhu tinha o seu coração limpo, queria o bem para todos e não queria o mal para as pessoas. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Suplicamos e rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala para incutir em nós as palavras que foram cá ditas, que Allah subhanahu wa ta'ala faça de nós pessoas submissas a Ele, que Allah subhanahu wa ta'ala faça de nós pessoas gratas a Ele, que Allah faça de nós daqueles que se arrependem logo que praticam com o pecado. Pecado todos nós vamos praticar, pecados todos nós vamos praticar porque somos seres humanos, mas devemos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para fazer de nós daqueles que se arrependem. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. Recordam-se de Allah, logo que desobedecem a Allah, ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. Recordam-se de Allah subhanahu wa ta'ala e imploram pelo seu perdão. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Vamos pedir aos nossos irmãos para se levantarem e endireitarem as fileiras para observarmos o Salatul Eid.